O soldado recruta raso, né, que ele chega lá no quartel, induziu ele a transportar um canhão para a casa dele, sem que ele soubesse que aquele canhão era do exército. Esse recruta pode, na defesa dele, dizer que ele foi induzido a erro. Não sabia, estava de boa fé, achando que aquele canhão realmente tinha sido adquirido pelo general, quando na verdade o canhão era do exército e o general estava se apropriando daquele bem. Muito bem, oferecida então a denúncia, ele pode receber ou não. Se ele receber a denúncia, os procedimentos posteriores serão aqueles previstos para o rito ordinário, ainda que o delito seja penado com detenção, por exemplo, prevaricação. Professor, então nós vimos que nos crimes falimentares, a maioria dos crimes falimentares são punidos com reclusão. Qual é o único crime falimentar que é punido com detenção? Omissão de documentos contábeis. Mesmo assim, os crimes, o procedimento para processo e julgamento dos crimes falimentares, ele tem que seguir o rito sumário. Mesmo raciocínio aqui. Esse rito aqui, como é um procedimento especial de jurisdição contenciosa, ele segue o rito ordinário, ainda que o delito seja punido com detenção. Porque é especial, gente. E a norma especial derroga a norma geral. Se o rito impõe o procedimento, né, impõe o rito ordinário, eu vou seguir o rito ordinário. Isso decorre da previsão expressa do artigo 517 do CPP. Declaração dos efeitos da sentença. Bom, já contei aqui também nessa mesma turma um caso do vereador Guaraçuco. Não sei se vocês lembram da história do Guaraçuco. Cuidado que poderá ser pergunta de prova. O vereador Guaraçuco, ele foi acusado de estar desviando de recursos da Câmara Municipal. Ele era o presidente da Câmara Municipal. E esse processo, então, ficou com embargos de gaveta, né? Alguém engavetou esse processo, foi lá um promotor e desengavetou o processo, fez as razões finais. E o nosso amigo Guaraçuco, ele foi condenado por crime de peculato e outros crimes contra a administração pública em geral. Bom, então, ao prolatar a sentença, se houver condenação por crime funcional, o juiz deverá atender para o disposto no artigo 92, inciso 1A do Código Penal, que estabelece como efeito da condenação a perda do cargo, função pública e mandato eletivo. Como o vereador Guaraçuco tinha sido condenado pelo crime de peculato e outros crimes em concurso, ele pode sofrer esse efeito da perda do cargo, função pública ou mandato eletivo? Pode, desde que a pena aplicada privativa de liberdade seja por tempo igual ou superior a 1 ano. Quando o crime é praticado com abuso de poder ou violação para com os deveres da administração pública. Ora, senhores, nós temos aqui uma situação em que ele se apropriou de recursos da Câmara Municipal, de vereadores. Então, ele está violando os deveres para com a administração pública. A pena dele, vamos supor, foi 3 anos. Qual é o efeito da condenação aqui? Ele deixa de ser vereador e deixa de ser presidente da Câmara, até porque, no caso concreto, o advogado esqueceu de recorrer e a sentença transitou em julgado. E ele perdeu, então, o posto dele de vereador. Atente-se ainda, falando de declaração dos efeitos da sentença, que o artigo 92, parágrafo único do CP,
ressalva que tal efeito não é automático, devendo ser motivado por ocasião da declaração na sentença. Veja, isso não é efeito genérico da condenação. Não é aquele efeito que não preciso colocar na sentença, tornar certa a obrigação de indenizar, não. Aqui, se ele for condenado por uma pena superior a 1 ano por crime contra a administração pública, por violação dos deveres contra a administração pública ou abuso de poder, ele tem que motivar, ele tem que colocar expressamente. Professor, e se ele não colocar expressamente na sentença? Se você for Ministério Público, você entra com os embargos de declaração, porque houve uma omissão, e pede para que ele coloque na sentença, porque eu não aceito, a doutrina e a jurisprudência não aceita se o juiz não colocar expressamente, motivadamente, esse efeito da condenação. Não, dá mais um pouquinho. Processo de julgamento dos crimes de calúnia, difamação, injúria e competência do juiz singular.